Olá, bem-vindo a todos. Sou a Elisandra Oliveira, graduanda no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, no 7º semestre, na IERGS. Este, então, é o estágio obrigatório 3, Gestão Educacional. O estágio tem por tema a reinvenção docente em tempos de isolamento social. Essa videoaula, juntamente com um folder, fazem parte como um produto virtual desse estágio. Esta videoaula ela é direcionada para a equipe gestora, tem por tema a necessidade da reinvenção em tempos de isolamento social. A área de concentração é formação e profissionalização docente, tendo como programa de extensão a formação e a capacitação do docente em tempo de isolamento social. Esse é o folder que, juntamente com essa videoaula, são os produtos, virtuais. E estaremos falando um pouco sobre esta reinvenção em tempos de isolamento social. Exatamente quando falamos em reinvenção, o que nos vem à mente? Transformação. Sabemos que foi esse momento que passamos de isolamento social por causa da Covid, foi um momento de grandes transformações, principalmente para a educação. Em meio ao distanciamento social que estamos vivenciando, houve a necessidade da reinvenção das práticas da gestão diante dos novos desafios gerados pela pandemia Covid-19, ocasionando o fechamento das escolas. Diante desse cenário, a necessidade da implantação das ferramentas digitais tecnológicas foi necessário, enquanto o despreparo da equipe escolar na utilização das ferramentas foi um grande desafio educacional, aprender a utilizar e implantar tais ferramentas nas práticas docentes durante o isolamento social, obrigou os gestores a se reinventarem, a fim de poderem dar suporte à sua equipe docente e também auxílio aos alunos. O objetivo da nossa videoaula é conscientizar e incentivar a reinvenção das práticas da equipe gestora para superar as barreiras construídas pelo isolamento social, colaborando com a equipe docente e toda a comunidade escolar. Sabemos que a necessidade desta reinvenção, ela é real. Não tem como nós dizermos que não, ou até mesmo negarmos, porque a partir do momento que houve esse distanciamento, esse isolamento social, nós sabemos que grandes foram essas consequências para os alunos, para os seus familiares. Muitos perderam seus entes queridos. E a partir desse isolamento, então, houve esse fechamento dessas escolas. E no qual, a partir desse fechamento, tivemos também muitas percas na questão da evasão escolar, que muitos alunos até este momento não apareceram, abandonaram seus estudos. Então essa reinvenção, ela é necessária. O gestor, a equipe gestora, juntamente ali com os docentes, possam utilizar essas ferramentas e dessa maneira haja continuidade no ensino e na aprendizagem. De uma maneira diferenciada, que outra hora estávamos acostumados ao quadro, ao giz, à sala de aula, todo mundo junto. Só que a partir desse momento não é mais possível, tem esse distanciamento. Mas através dessas tecnologias, dessas ferramentas, há essa possibilidade de darmos essa continuidade com o nosso trabalho. O olhar da escola, a partir deste momento, ele tem que ser um olhar diferenciado, pensando que não somente no conteúdo, não somente na avaliação, mas ele tem que ter um olhar com empatia,
e ao mesmo tempo um olhar afetuoso, porque diferenciado para cada aluno, que após esses ocorridos, agora ele vem trazendo a sua própria bagagem das consequências desse próprio isolamento, da própria pandemia. E essas consequências não tem como nós querermos enumerá-las neste momento, porque elas são imensuráveis, não tem como nós fazermos um balanço, tanto para a educação quanto para o emocional de cada indivíduo, quanto as consequências e os reais prejuízos, não sabemos ao certo. Mas o que nós sabemos é que a partir desse momento muitos desenvolveram síndrome do pânico, depressão, tiveram aumento de peso, ansiedade. Outros até não tiveram nenhum tipo de contato com os conteúdos escolares que foram disponibilizados. O aumento da evasão escolar, ele cresceu muito nesse momento de distanciamento social. Então esse é um motivo e a necessidade, eu acredito que é mais a necessidade do que só um motivo, dessa reinvenção dessas práticas, para que esse aluno também que está distanciado ele possa ser alcançado, para que esse aluno que está ainda aqui dentro da sua casa possa ter essa continuidade nesse processo de ensino e aprendizagem, mesmo que seja através dessas ferramentas, através dessas plataformas que nós temos disponíveis, E agora será então o papel da gestão de trazer para dentro da escola esta formação, esta capacitação, para que o docente possa ter condições de desempenhar as suas atividades, o seu papel. Mas para ele desempenhar bem o seu papel e as suas atividades, ele precisa saber utilizá-las, porque não é só implantá-las. Precisa ter uma preparação, uma capacitação, elas precisam ser bem planejadas. Não é só entregar o conteúdo. Essas aulas elas têm que ser planejadas para que assim elas possam sua realização plena, o desejo para qual elas foram formuladas, que o aluno possa entender o que está sendo pedido. E não é só para ser ação de conteúdo em quantidade, mas é para ser aulas de qualidade. Não estamos preocupados com o conteudismo, a quantidade, mas a qualidade que está sendo apresentada, a qualidade que está sendo ofertada. Então, por isso, esse docente, juntamente com essa equipe, necessita passar por essa qualificação para saber utilizar essa ferramenta. Essa ferramenta, ela sendo bem utilizada, ela vem ajudar também a esse docente, a essa equipe, facilitar o seu papel na organização, na disponibilização. Existem ferramentas ali como o Classroom, que é possível ali fazer atividades online com o aluno e também por ali aplicar provas, aplicar atividades de redação, de todos os tipos das disciplinas é possível fazer atividades com esses alunos. A questão da prova são provas que podem ser até agendadas para o dia que você, professor, achar melhor, para o dia que você, professor, programou essa atividade. O aluno será comunicado através do seu e-mail que a prova está lá, que ele tem que fazer a prova, ele tem a prova para fazer. E a partir daquilo ali que você já pré-selecionou ali, esta prova ela pode até já no finalzinho dela, ela já dá a nota para o aluno. Se atingiu a média, se não atingiu. Então isso para o professor também, ele vem a ajudar na questão de organização de tempo, dia a dia no teu trabalho.
papel do gestor, então, além dele administrar, a instituição tem a função de educador, numa perspectiva coletiva. Sua ação exerce liderança e em todo o processo educativo, junto à equipe pedagógica, diante de todas as ações a serem desenvolvidas, atuando nas decisões sobre questões administrativas e pedagógicas. O tutor, ele também vai estar preocupado com essa capacitação desse docente, a maneira que ele será, o que vai ser utilizado para essa capacitação, o workshop. Então, assim, são inúmeras as funcionalidades, as disponibilidades que pode ser trabalhada dentro da instituição. Porque o gestor, ele não pode ficar fechado só na questão burocrática. Ele tem que conhecer a realidade da sala de aula. Ele tem que conhecer a realidade dos seus docentes. E também tem que conhecer a realidade dos seus alunos. De tudo aquilo que cerca a escola, a comunidade, para saber o que precisa ser implantado, o que precisa ser ofertado. Então, o papel do gestor dentro da instituição, ele é fundamental, porque vai ser o gestor que vai incentivar, que vai dar esses incentivos e, além de incentivar, vai dar condição para que esse docente possa se qualificar através das formações continuadas, né? Então, estas são as maneiras que o docente vai se engajar dentro dessas tecnologias para poder utilizá-las. Sabemos que o professor, ele necessita reinventar as suas práticas, porque aquele tradicional de sala de aula, contato com o aluno, giz de cera, já não está sendo mais possível. Então agora ele passa a utilizar as plataformas digitais para ministrar suas aulas, sejam síncronas ou assíncronas. As plataformas ali disponíveis tem o Zoom, Meet, o Duo, o Google Classroom, o Instagram, o Movie Maker, o Drive. São plataformas que podem ser feitas videoaulas enviada para o aluno e também as próprias atividades. Dentro das próprias plataformas, é possível fazer até as correções das atividades. Fazer atividades ali presencialmente com o aluno na sua casa, dentro da sua própria casa, você também lá dentro da sua casa, e vocês ali estarem fazendo as atividades, tanto com esse aluno quanto com a turma. Então, são ferramentas que são muito importantes que nós, como docentes, como a equipe gestora da instituição, saibamos utilizá-las. Não esquecendo que não basta incorporar essas ferramentas, mas é preciso todo um planejamento dessas aulas. Não é só enviar o conteúdo, não é só o conteudismo, a quantidade. Essas aulas elas têm que ser muito bem planejadas para que elas possam ser bem aproveitadas pelos alunos. Porque se elas não forem aproveitadas pelos alunos, é tempo perdido. O professor, nós sabemos que existem muitos docentes que com essa questão da pandemia tiveram sim que buscar esse aperfeiçoamento, porque muitos não sabiam nem fazer uma gravação de um videoaula. Outros não sabiam nem como usar o Google Drive, estavam acostumados a usar o pendrive, e o pendrive ele tem as suas qualidades, mas acabávamos perdendo dentro da gaveta, dentro da bolsa, não achava as atividades. Então hoje tem o Drive, que podemos acessar da onde nós estivermos com o nosso aparelho celular, enfim, mas nós precisamos saber utilizar. Não basta só ele estar lá e nós não sabermos a sua funcionalidade. Plataformas também que podem ser usadas tanto após essa pandemia, vai continuar sendo utilizada tanto no presencial também, quanto no online.
mas nós precisamos saber utilizar. Porque isso serve não só para, enfim, pedagógico, mas também para o nosso crescimento profissional, para o nosso crescimento pessoal, para o crescimento dos nossos alunos, para o crescimento de toda a equipe. De toda a equipe. Porque sabemos que a educação, ela necessitava de uma mudança. E o que aconteceu foi que a questão da pandemia acelerou essa mudança. E muitos de nós não estávamos preparados para essa mudança. Depois eu faço, depois eu vejo, a gente vai deixando para depois. Só que a pandemia acelerou. E esse é o motivo que nós temos de estarmos constantemente nos capacitando para não podermos ser considerados analfabetos digitais. Essa organização, sabemos que para o vídeo não basta só nós ligarmos a câmera e sair gravando. Não, tem toda uma preparação. Vestimenta, cor, cenário. O cenário ele tem que estar preparado para essa gravação desse vídeo. A tua blusa, a tua roupa, ela tem que ser um tom que não contradiza esse cenário ou que não vai desaparecer nesse cenário. O conteúdo da tua videoaula ele precisa ser planejado para ele não se tornar um vídeo extenso para o aluno, mas que ele possa ser algo que possa dar para esse aluno esse feedback daquilo que ele realmente precisa naquele momento. Então tudo isso tem que estar bem preparado para que esse aluno possa receber bem esse conteúdo e esse conteúdo possa ser aproveitado. Sabemos também que tem muitos que não tiveram acesso aos conteúdos, então nós sabemos que os prejuízos foram muito grandes, né? Estão sendo ainda. Então cabe a nós tentarmos reduzirmos esse prejuízo de alguma forma, nos engajando para esse crescimento desse aluno nessa aprendizagem, para que essa aprendizagem não venha estar estagnada, parada, mas que ele possa estar crescendo, acompanhando aquilo que está acontecendo em volta, né? Segundo Libânio, a formação profissional é um processo pedagógico, intencional e organizado, de preparação teórica, científica e técnica do professor para dirigir completamente o processo de ensino. A equipe gestora não pode ficar estagnada no seu próprio saber, mas se reinventar através de capacitação continuada para auxiliar e capacitar os seus docentes. O trabalho coletivo dentro de uma instituição é o caminho mais seguro para a realização das finalidades da educação, contribuindo com toda a equipe educacional, na vida pessoal, profissional e também com os alunos. Esse trabalho dessa equipe gestora, ela vai ter um olhar para todos dentro da sua instituição. E a partir do momento que ela tem esse olhar para todos, ela consegue identificar as necessidades, ela consegue trazer essa equipe para trabalhar junto, ela consegue incentivar essa equipe nessa busca, nessa qualificação. E uma equipe que trabalha incentivada é uma equipe que cresce, é uma equipe que mostra o crescimento, que tem produtividade. Porque quando nós desempenhamos bem, conseguimos desempenharmos bem aquilo que está sendo proposto, nós nos sentimos realizados. Agora, quando tem questões a serem solicitadas de nós e nós não conseguimos aplicá-las, isso nos frustra. E sei que tem muitos docentes que se sentiram frustrados com essa pandemia, tendo que ministrar estas aulas dentro da sua própria casa e muitas vezes não estavam preparados para isso. No meio de uma aula tantas coisas aconteciam, a conexão caía, perdia o foco, a aula ficava muito longa, enfim, eram tantas as situações. Mas vale a pena.
Quando nós conseguimos desempenhar bem, temos a qualificação necessária, o resultado, ele é compensador. Então eu agradeço a todos que participaram conosco nesta videoaula, onde o principal objetivo foi despertar e conscientizar tanto os gestores quanto aos docentes a necessidade de novas práticas pedagógicas. Não poderemos fugir disso. É essencial para o teu currículo, é essencial para a tua formação, é essencial para a tua prática dentro da sala de aula online ou presencial, porque daqui para frente, passando essa pandemia, tu vai precisar e tu não pode parar nessa caminhada. Segue em frente, te qualifica, busca e rumo ao conhecimento.